Pá, vê se voltou aí, pessoal. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Se vocês conseguem me ouvir, me ver bem. Vocês me escutam bem, me ouvem bem. Deus abençoe mesmo. Só tô esperando Taiguara aqui. Aqui tá tranquilo. Aguardando Taiguara entrar, conectando. Pronto? Olá. Rapaz, é assim, a cada papo tem que dar uma encerrada, a gente continua. Mas tá tudo certo, tá tudo salvo. Pode continuar aí. É porque eu, se for, se for, se for dar razão aos tradicionalistas, né? Como a gente começou a falar de João 23, aí é outra época da igreja agora, É, né? Que eles só vão até Pio XII. aí o Instagram entendeu e quis cortar, entendeu? Pra ficar É, divididozinho. Pronto. exatamente. Pode continuar aí. Mas vamos lá. Pio XII, São João 23, ele escreve uma encíclica chamada Pacem in Terris, né? Que é a encíclica da época em que nós estávamos enfrentando a situação da Guerra Fria. Então, todo mundo com medo de um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. E naquele momento lá, ocorre, inclusive, a crise dos mísseis, né? Em que os Estados Unidos entram numa crise ali de 13 dias, salvo engano, porque a União Soviética instala alguns mísseis em Cuba e quase que desbarata uma guerra aqui, ali, né, naquele momento. Mas Ó, João Taiguara, 23, ele, só pra te sim, interromper, só avisando que o pessoal tá dizendo aqui que o problema em si é no Instagram, que ele tá bloqueando as lives, como acontecia, né? Eu acho que não sei se foi uma lotação, mas enfim, só pra registrar aí. Mas pode continuar. ele, eles querem o quê? Eles trancam a gente em casa e tem que fazer live, né? O povo tá É, fazendo live aí pra se ver, pra assistir alguma coisa do futuro. Aí, paciência, né? Tá todo mundo a gente fazendo tentando, live. a gente tentando fazer o bem aqui, eles não querem, né, rapaz? É, pois é, paciência. Mas vamos lá. É, então, nessa encíclica, a Pacem in Terris, João 23 ele lembra as potências do mundo que a paz, quando ela é firmada apenas em acordos políticos, em teses, em justificação pública política, né, em acordinhos, etc., é uma paz muito frágil. É aquilo que Pio XII tinha lembrado. Pio XII tinha dito que a aliança dos aliados com a União Soviética para destruir Hitler seria cobrada, né? Ela daria errado. E na época de João 23, já no Papa seguinte, isso se confirma, porque é uma aliança muito frágil. Ela foi feita com base em acordos humanos entre teses inconciliáveis. A filosofia do Ocidente é inconciliável com o marxismo. Aquilo que sustenta o Ocidente é inconciliável com o marxismo ateu que vigorava na União Soviética. Você travou de novo. Ah, não, voltou agora. Fala aí. É, travou de novo e o som dele não. Pessoal, tá me escutando? Tá me escutando? Veja, vamos ver se esse povo tá me escutando aí. Deixa eles falarem aí. São os chineses cortando. Bom, estão dizendo que estão me escutando aqui. Então, eu vou seguindo aí, Guilherme.
Deixa eu avisar para ele. Ah, vocês que estão me escutando, avisem a ele aí que eu vou seguir e. Vamos lá, que eu não tô. Tá, ok. Pois vamos lá. Então, João 23, na Passion Terres, ele lembra que a paz fundada sobre acordos humanos, ela é uma paz muito frágil. Ela é uma paz frágil. E ele já traz a doutrina da encíclica dele dizendo o quê? Que a paz, ela tem de ser firmada na verdade. Na verdade. E o que é essa verdade? O que é essa verdade que firma uma paz verdadeira? É a verdade de João 23, que é uma paz que ela é firmada no respeito pleno pela ordem instituída por Deus. Então ele está querendo dizer o quê? Que a paz só é verdadeira quando ela obedece aos mandamentos da lei de Deus. Então volta para aquela questão da influência do evangelho na sociedade. Só há paz social quando ela está fundida, ela está amalgamada pela ordem plena instituída por Deus, a ordem dos mandamentos. Mas vocês lembram também, vocês sabem, que o João 23 ele foi o Papa que convocou o Concílio Vaticano II. E no Concílio Vaticano II são feitos vários documentos que tratam da questão social. Um desses documentos é a Gaudium et Spes, alegria e esperança. A igreja tentando propor uma ideia para um mundo destruído pela guerra, afetado por uma guerra fria, por o medo do conflito nuclear. A igreja tentando propor novamente a influência do evangelho como restauradora das nações. É isso, essa é a proposta da Gaudium et Spes. É por isso que a Gaudium et Spes ela vai começar com a história da salvação, ela vai mostrar o pecado, como o pecado destruiu a ordem, como o pecado provocou a desordem social, e etc, 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 até chegar naquele momento em que ela diz, então veio Cristo. E Cristo, o Verbo encarnado, ele revela o homem ao próprio homem. Então Cristo, ele restaura, né, a união do homem com Deus através de si próprio, a natureza divina assumida, né, na humanidade de Cristo. Então, a Gaudium et Spes ela vai demonstrar que a questão social ela surge do pecado, porque o pecado rompe a união com Deus. Então é aí que gera todo o problema social. É aí que está o problema social. A Gaudium et Spes vai fazer essa lembrança. E ela vai condenar também, dentro da Gaudium et Spes, ela vai falar, reprovar o materialismo ateu, ela vai reprovar a liberdade absoluta, quer dizer, aquele liberalismo que Leão XIII já tinha condenado. Tudo isso vai ser tratado. Depois vai vir um outro documento chamado Dignitatis Humanae, né, sobre a liberdade religiosa, que vai falar sobre a liberdade da igreja no mundo, liberdade das religiões como imunidade de coação, quer dizer, ninguém pode ser obrigado a crer em algo. Pio XII já dizia isso. Pio XII dizia, ninguém pode obrigar uma pessoa a ser católica, senão o catolicismo dela não é verdadeiro. Então a liberdade religiosa é entendida como imunidade de coação. O Estado não pode coagir uma pessoa a crer ou deixar de crer. A verdade ela se impõe pela sua força. Por que a igreja fez um documento sobre isso? A igreja fez um documento sobre isso porque era a época que a China estava se tornando marxista, regimes marxistas estavam pululando pelo mundo todo. Ah... Mas vamos lá. O Insta me boicotou. É verdade.
Depois você. Depois, depois você escuta na gravação. Mas vamos lá. Então, por que que foi feita essa. Travou de novo? Oh, meu Deus do céu. Voltou? Voltou, travou? Estão me ouvindo? Tá, então vamos lá. Então, por que que a igreja faz um documento sobre a liberdade do homem? Não é a liberdade de escolher qualquer religião, né? Ah, estamos livres para escolher o que a gente quer acreditar. Não, a igreja sabe que a religião que ela porta é a religião verdadeira. A questão não é essa. A questão é que ninguém pode ser coagido por uma força política a aceitar isso ou não. Lembrem daquilo que eu tinha falado. A fé é um ato de inteligência. Então, a pessoa que crê em Deus, para que a fé seja verdadeira, ela tem que entender racionalmente aquilo ali. Ela tem que dar um ato de inteligência, um ato de vontade de que crê em Deus. Mas a Dignitatis Humanae, ela vai começar dizendo, ó, isso aqui que a gente está falando é imunidade de coação, tá? E não revoga em nada aquilo que já foi dito pelos papas no passado sobre a responsabilidade dos estados em relação à verdadeira religião de Cristo. Então, ela já começa fazendo essa ressalva, né? Veja só. Então, temos esse ponto na Dignitatis Humanae. Mas há também um decreto dentro do Concílio Vaticano II chamado Apostolicam Actuositatem, que é sobre os leigos. Sobre os leigos. Como os leigos devem agir no mundo, na vida política, na vida social. E abre aí, então, a noção de que nós, os leigos, nosso trabalho prioritário é ser sal da terra e luz do mundo. Tá? Vem agora o Papa Paulo VI, é o Papa que conclui o Vaticano II. Ele traz duas encíclicas só sobre a questão social. Uma encíclica e uma carta apostólica. Uma é a 80ª Adveniens. Se aproxima o 80º ano. Isso é relacionado também à encíclica, né, de Leão XIII, a Rerum Novarum. Então se aproxima o 80º ano, 80ª Adveniens. Ele vai tratar da questão social e a população tal, muitas mudanças no mundo todo, então ele vai escrever sobre isso, sobre o progresso dos povos, e vai trazer um termo que acaba se tornando, não é, bastante conhecido, que é o do desenvolvimento humano integral. O homem ele não pode se desenvolver só enquanto econômico, o homem não foi feito só para dinheiro, o homem não pode se desenvolver só enquanto ciência, o homem não foi feito só para ciência, não, o homem tem que se desenvolver integralmente, inclusive em espírito, inclusive na sua alma. É por isso que existe uma responsabilidade da igreja em ensinar a verdade na sociedade. Porque o homem tem de se desenvolver ali também, como homem completo, homem integral. Não é? Após Paulo VI, virá o nosso querido Papa João Paulo II. João Paulo II tem um magistério social maravilhoso, maravilhoso, muito amplo, composto por várias encíclicas, vários documentos. Vou citar apenas alguns deles. Todos os papas sempre se remetem a Leão XIII, a encíclica Rerum Novarum. Não é? E João Paulo II também vai fazer isso. Ele vai fazer uma encíclica voltada aos 90 anos da Rerum Novarum. Então você vê, Pio XI fez uma encíclica aos 40 anos da Rerum Novarum. Paulo VI fez uma carta apostólica aos 80 anos da Rerum Novarum.
João Paulo II vai fazer uma encíclica aos 90 anos da Rerum Novarum, que se chama Laborem Exercis, sobre o valor do trabalho. Ele vai propor o trabalho como uma forma de santificação do homem no mundo, trabalhando em consagração a Deus. Laborem Exercis. Mas João Paulo II também vai escrever uma encíclica 10 anos depois, aos 100 anos da Rerum Novarum, que vai se chamar encíclica Centésimos Anos, não é? Aos 100 anos. Então, aos Centésimos Anos é a encíclica mais extensa de João Paulo II sobre a doutrina social da Igreja. Ele vai pegar a doutrina social lá da Rerum Novarum até os dias atuais. Vai fazer um apanhado geral, né? Ele tem uma outra encíclica chamada, maravilhosa, Veritatis Splendor. Essa encíclica é sobre moral. Mas moral é o quê? O reto agir. Agir corretamente. Agir de acordo com os mandamentos de Deus. Então ele não vai deixar de tratar da feição social dos mandamentos de Deus, da ação dos mandamentos de Deus, não é? Do homem no mundo. E na Veritatis Splendor ele vai condenar heresias que na época propunham que a igreja não tinha nada, isso foi agora, década de 90, propunham que a igreja não tinha nada a ensinar sobre o reto agir dos homens no mundo. Então, na Veritatis Splendor, ele vai lembrar, não, a igreja tem sim a ensinar, e a igreja ensina infalivelmente. Quem disser o contrário está indo em confronto à doutrina da igreja, está excomungado. Veritatis Splendor, a encíclica de João Paulo II, maravilhosa. O esplendor da verdade. A encíclica é o nome é belo, a encíclica é bela. E ele também vai escrever, vai retomar o assunto dos leigos e vai escrever uma exortação apostólica chamada Christi Fidelis Laiti. Os leigos cristãos, o laicato cristão. Retomando esse tema de que os leigos têm esse papel fundamental de agir na política e de agir na sociedade, de agir na nova evangelização, recatequizando sociedades que foram um dia cristãs e não são mais. Depois de João Paulo II, veio o nosso querido Papa Bento XVI. Bento XVI inicia o seu pontificado com uma encíclica chamada Deus Caritas Est, em que ele vai fazer duas partes. Na primeira parte, uma reflexão teológica sobre a natureza do amor. Na segunda parte, mostrar como o amor verdadeiro só age na sociedade se agir em Deus, porque Deus é amor. Então, nenhuma boa obra feita apenas com sentido de filantropia, né, sem a fé no amor divino, né, essas boas obras, elas podem até ter o seu valor humano. Mas o que Bento XVI adverte? Que muitas vezes elas são instrumentalizadas por outras ideologias, por outras questões. Bento XVI está advertindo aqui contra as ideologias que, pregando caridade, amor aos pobres, etc., na verdade, querem controlá-los. A falsa caridade. A falsa caridade que é proposta por organizações internacionais, fundações globalistas, que se fingem de caridosas e, na verdade, destroem aquilo que é mais sagrado ao homem, por exemplo, a vida humana, propondo o aborto no mundo inteiro. Então, Bento XVI vai lembrar isso e vai lembrar também da liberdade do trabalho social da igreja. A igreja tem tem que ser deixada trabalhar no mundo, porque ela só faz bem. Ele vai lembrar do trabalho da ação social na igreja no mundo, a ação caritativa, e vai mostrar como é o amor a Cristo que faz com que a igreja tenha esse amor ao próximo. E há um documento de Bento XVI muito interessante, que eu até gostaria de sugerir o seu estudo, porque é um documento que não é muito falado,
mas é um documento em que Bento XVI dá o passo a passo para restaurar uma sociedade cristã, que se chama a Exortação Apostólica Africae Munus. Africae Munus. O Munus da África. É interessante porque ele está falando aqui da África, do continente africano. Mas ele vai demonstrando como é que a igreja pode fazer o continente africano se transformar num continente mais justo, com uma ordem social pautada pelos valores evangélicos, pelas bem-aventuranças. É isso que ele vai propor. Então nós temos ali um documento que mostra, no passado, lembrem que eu falei de Leão XIII, ele escreveu um documento chamado Immortale Dei, que é sobre a Constituição cristã dos Estados. Agora, nós temos um novo documento sobre a Constituição cristã dos Estados, voltado para a África, mas que serve para todos nós. Como é que nós fazemos uma sociedade justa pautada no Evangelho, nas bem-aventuranças? Está ali, Africae Munus, a exortação apostólica de Bento XVI. Por que ele falou isso para a África? Porque a África é o futuro da igreja. A África é o continente da esperança, como dizia João Paulo II. A África é o continente que mais se cristianiza no mundo, a ponto de hoje os padres africanos estarem voltando à Europa para recatequizar as nações que os catequizaram. Então a África tem uma fidelidade ao catolicismo muito grande. O catolicismo novo da África é um catolicismo muito pujante. É um catolicismo que tem uma moral muito séria, uma moral muito fecunda. E todos vocês conhecem, aí todos vocês sabem, um exemplo magnífico disso é o cardeal Robert Sarah, que muitos rezam, inclusive eu, para que seja um futuro papa da igreja. Não é? O cardeal Robert Sarah é um exemplo disso. Um cardeal africano que tem uma sobriedade e uma fidelidade à igreja muito grande. E aí vem o Papa Francisco. O Papa Francisco escreve documentos sociais relacionados a questões sociais, como a Laudato Si, né, que trata do como é que nós recatequizamos esse mundo. Né? Então, tem toda essa gama de documentos da igreja, toda essa gama de documentos da igreja, esse corpo de doutrina, tem muitos mais, mas eu estou falando só desses, que nos dão uma linha muito séria do que é a influência da igreja na sociedade. Tá bem? Com isso, acho que a gente pode encerrar, porque vocês têm aí, quem tiver anotado, tem aí gama de documentos, assim, para dar e vender, não é? Para estudar muito. E o mais importante nessa questão toda é que nós, leigos, temos um papel, a igreja já nos disse qual é esse papel, o papel de ser fermento do evangelho no mundo. Sal da terra, luz do mundo. Título de 2 livros, Bento XVI escreveu, 2 livros e entrevistas, né? Sal da terra e luz do mundo, né? São 2 livros, exatamente. Então, nós temos esse dever, né, de ser sal da terra e luz do mundo, fermento do evangelho. Fermento do evangelho. Agir na política do mundo, agir no mundo, para que Cristo possa reinar nos corações através de nós, como outros Cristos na terra. Fazendo com que a ordem do evangelho, a paz verdadeira, possa ser atingida através de uma
de uma vivência do Evangelho das Bem-aventuranças. Tá bom, pessoal? É isso aí. Gostaram? Guilherme nem sabe que a gente acabou já. Ele está pensando que eu estou ainda falando para vocês sobre doutrina social. Né? Pobre Guilherme. Guilherme, depois que ver essa live agora no final, ele vai ver que a gente tá falando aqui dele. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa doutrina, dentro dessa restauração da ordem social, que todos temos o dever. Então, eu vou dar o sinal aqui para o Guilherme que a gente encerrou. Encerramos. Isso, encerramos aí, ó. Hã? Tá, vai. Pode sim, pode sim.